E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Galera, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica, tá? Estamos recém agora na nossa segunda aula. Lembrando que na aula passada nós demos uma introdução, praticamente a gente deu uma revisada em alguns conceitos que nós já conhecíamos e aprendemos apenas um conceito novo, tá? Então, na aula passada a gente aprendeu, a gente relembrou como identificar e como locar pontos no nosso eixo cartesiano e depois no finalzinho da aula a gente acabou lembrando como, quer dizer, lembrando não, a gente aprendeu a como calcular a distância entre dois pontos usando a nossa geometria analítica, tá? A aula de hoje também será uma aula bem tranquila, tá? Não vamos aprofundar muito, nós iremos aprender três coisas bem essenciais. Essas três coisas são a primeira delas é calcular o ponto médio entre dois pontos. Depois a gente vai falar da condição. Não, antes disso, a gente vai aprender a calcular o baricentro de um triângulo. Tá, mas o que é baricentro, né? Antes nós aprendemos como calcular, a gente tem que descobrir o que é o baricentro, relembrar. E por último, a gente vai falar da condição de alinhamento dos nossos a condição de alinhamento para três pontos, tá? Pessoal, uma aula bem simples, bem tranquila, sem mistério nenhum, tá? Então, vem comigo, vamos entender essa aula de uma vez por todas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui. Beleza. Pessoal, então entramos agora na nossa aula 2, tá? Vocês me acompanham junto com o material que vocês devem ter aí em PDF, tá? Então, vamos falar de ponto médio, baricentro e condição de alinhamento de três pontos, tá? Então, olha só. O ponto médio de um segmento de reta. Podemos medir o comprimento de um segmento de reta calculando a distância entre seus dois pontos extremos, assim possuindo um ponto médio, que é o ponto que separa o segmento ao meio. Pessoal, primeiramente, por que eu falo em segmento de reta e não falo em reta, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui meu segmento de reta AB. Vocês concordam comigo que existe uma reta que passa pelo meu AB, né? Quem que é essa reta? Uma reta, ela tem infinitos pontos, ela vai ser sempre infinita. Então, nunca vai existir ponto médio de uma reta, porque ela é infinita. Mas existe um ponto médio de um segmento de reta. E o segmento de reta tem os pontos extremos, né? Que é o que sai, que dá o início e o que chega ao fim do nosso segmento de reta. E quem que é o ponto médio? É o ponto que divide segmento de reta exatamente ao meio. Tudo bem? Então, vamos determinar as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Beleza, pessoal. Então, me acompanhem rapidinho. Vai ficar mais fácil vocês me acompanharem aqui. Então, olha só. Vamos supor que eu tenho dois pontos, tá? Eu tenho um ponto que eu vou chamar, que é o ponto A, tá? Esse ponto A, ele é dado por uma coordenada x, que eu vou chamar de x1. Espera aí que ficou feio. Que eu vou chamar de x1. E o meu y1 também, tá? Esse é meu ponto A, tá aqui, ó, ponto A, ele está no ponto x1 e no y1. Já o meu ponto B, ele está ali, ó, ele está no x2 até o meu y2, está ali, ó. Beleza, esses são meus pontos. Para nós calcularmos o ponto médio entre esses dois, ou seja, para a gente calcular esse ponto aqui, olha que fácil. Basta a gente calcular a coordenada do meu x médio e a calculada do meu y médio. Como assim? Vocês não concordam comigo que esse ponto aqui, ele é um ponto que pertence ao meu plano cartesiano, certo? Então, ele tem um x e um y. Certo? Para a gente não confundir, eu vou dar um nome nesse x e nesse y. Eu vou chamar de x médio e y médio, tá? Qual que é a coordenada desse x médio e desse y médio? Pessoal, tá aqui, ó. Se eu trocar de cor, tá aqui. O x médio tá aqui. O que a gente tem que fazer? Basta a gente pegar as nossas duas coordenadas, o x2 e o x1, somar elas e dividir por 2, porque eu quero calcular o ponto médio. São dois pontos, soma as duas e divide por 2. E para calcular o y médio? Para calcular o y médio é a mesma coisa. Pega o y2 mais o y1 e divide por 2. Só isso. Só isso. Por exemplo, vamos supor que aqui fosse o ponto 2 e aqui fosse 6, tá? E aqui fosse, sei lá, aqui fosse 3 e 7. Quem que seria meu ponto médio? Meu ponto médio seria 2 mais 6, que é 8. 8, olha só. O meu x médio, vou botar aqui, ó, seria 2 mais 6 sobre 2. Que isso aqui ia dar 8 sobre 2, que é 4. Então, o meu x médio seria 4.
E agora, quem que seria o y? O y seria ali, ó, 3, y1 mais y2, 3 mais 7, tudo sobre 2. Isso aqui vai dar ali, ó, vai dar 10 sobre 2, deve fazer direto, né? Como eu fiz, 5. Moral da história seria aqui, ó. O ponto médio desse exemplo que eu acabei de calcular seria o ponto 4 e 5, que é bem lógico, né? Não tem nem mistério nenhum, a gente consegue ver isso. Tudo bem, pessoal? Bem fácil, bem tranquilo. Deixa eu voltar aqui para o meu Word para ficar mais fácil. Beleza. Tá ali, pessoal. E esta aqui, na verdade, ó, essa seria a nossa equação que define o nosso ponto médio. O ponto médio é dado por essa coordenada aqui, que é a média aritmética entre os x e a média aritmética entre os y, as coordenadas x e y. Bem fácil e bem tranquilo, né? Sem mistério nenhum. Seguindo. Logo embaixo, pessoal, nós vamos falar do tal do baricentro. Agora, o que é o baricentro? Galera, vocês já devem ter ouvido falar de baricentro, provavelmente vocês trabalharam lá no ensino fundamental, quando se começa a falar os primeiros conceitos de geometria plana, a gente trabalha com toda aquela questão de retas, retas paralelas, retas concorrentes, e chega alguma hora que a gente fala do tal do baricentro. E olha só a definição que eu trouxe para baricentro. Baricentro é o ponto de intersecção das medianas de um triângulo, dividido cada mediana numa razão de 2 para 1. Tá. O que isso quer dizer? Pessoal, primeiramente, o que é uma mediana? A mediana é um segmento de reta que divide um segmento de reta exatamente ao meio. Como assim? Deixa eu até trocar para cá para ficar mais fácil de compreender. Espera aí. Aqui, ó. Olha só. Por exemplo, nós temos aqui um triângulo, tá? Esse triângulo é um triângulo de coordenadas A, B e C. Certo? Olha só, o que acontece é o seguinte, quem que é a minha mediana do meu BC? A mediana minha do BC é aquele segmento de reta que vai dividir o meu B e meu C exatamente ao meio. Então, essa aqui é a nossa mediana. Ó. A nossa mediana AN dividiu o meu BC exatamente ao meio. E quem mais? Quem que é o segmento de reta BC? Quem que é a minha mediana do meu AC? A mediana do meu AC é o segmento de reta BC. Por quê? Porque ele dividiu esses dois caras exatamente ao meio, tá? Que eu defini ali, ó, de 2 para 1. Certo? Dividiu exatamente ao meio. E, por exemplo, a mediana do nosso ponto AB é o segmento de reta CM. Por quê? Ele dividiu esses dois segmentos de reta aqui exatamente ao meio também. Tudo bem? E o que quer dizer, na verdade, esse 2 para 1 tem outro significado. O que quer dizer esse 2 para 1? Quer dizer o seguinte, deixa eu pegar outra cor, a verde. Quer dizer que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço, obrigatoriamente, terá 2 vezes esse pedaço aqui. Certo? Que nem aqui também, ó. Vamos pegar aqui o roxo. Esse pedaço aqui, obrigatoriamente tem que ter o dobro do tamanho desse pedaço, tá? Vamos pegar mais um exemplo, deixa eu pegar outra cor, pode ser laranja. Esse pedaço aqui tem exatamente a metade do tamanho desse pedação aqui. Tudo bem, pessoal? É isso que o baricentro quer dizer. Então, o baricentro para nós ela é a união das medianas de um triângulo, certo? E olha só para ficar mais claro, ó, o segmento AG dividido pelo segmento GN tem que ser igual a 2, tá? Se eu pego esse segmento aqui, divido por esse, tem que ser igual a 2, tá? Fiz essa unidade aqui, ó. Esse dividido por esse deu 2. Se eu pegar o segmento BG, ó, BG e dividir por GP, tem que dar 2 também. Se eu pegar o segmento CG e dividir pelo segmento GM, também tem que dar 2, tá? Eu só estou comprovando aqui para vocês o que é baricentro. Eu sei que alguém deve estar achando muito confuso aqui, está achando que não está entendendo nada, mas isso aqui não é o que nos importa, tá? O que importa está exatamente aqui embaixo, ó. Vamos agora... Agora vamos considerar um triângulo no plano cartesiano, de vértice A. Então, olha só, nós temos um vértice A, que as coordenadas dele é o XA ou YA, um ponto B, que ele tem a coordenada XB e YB, e um ponto C, que tem coordenadas XC e YC. Beleza. E o baricentro, que a gente está chamando ele de um ponto XG e YG. Ok. As coordenadas do baricentro do triângulo ABC serão dadas por, pessoal, aqui que está a parte importante. A gente precisa saber isso daqui. É isso que a gente precisa saber.
para nós calcularmos o nosso baricentro, basta nós pegarmos, então, olha só, basta a gente pegar, deixa eu trocar aqui de cor, basta a gente pegar a coordenada do x do ponto A, a coordenada do x do ponto B, a coordenada do x do ponto C e dividir tudo por 3. E depois, pega a coordenada do y do ponto A, pega a coordenada do y do ponto B, pega a coordenada do y do ponto C e divide tudo por 3. Daí, é só isso. Ah, professor, isso aqui não parece o ponto médio? Galera, dá para nós ter uma ideia. Na verdade, calcular o baricentro é a mesma coisa que calcular o ponto médio de 3 pontos. É essa a ideia, tá? E como agora são 3 pontos, não são 2, a diferença agora é que nós temos que dividir tudo por 3, tá? Nós temos que somar 3 pontos e dividir por 3. A gente está fazendo a média aritmética de 3 pontos. Só para a gente voltar, não era aqui que eu queria. Aqui, ó, só para ficar claro, ó, quando a gente calculou o ponto médio de 2 pontos, nós tínhamos que somar as coordenadas e dividir por 2. Agora, como eu estou chamando do ponto médio de 3 pontos, certo? A gente tem que pegar e dividir por 3. Seria essa a ideia, tá? Se não ficou claro, me acompanha aqui que eu vou fazer 2 exemplos, tá? Um para ponto médio e o outro para baricentro. Deixa eu voltar para cá que eu também tenho um print disso aqui. Aqui. Então, olha só. Então, determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB dos pontos... Opa, tá aqui mesmo. Dos pontos A e do ponto B. Beleza. Ele quer saber, então, qual que é o ponto médio. Galera, isso aqui não tem nem graça, ó. É do primeiro conteúdo que a gente viu, né? Para a gente calcular o ponto médio, basta a gente fazer o quê? Basta a gente pegar o x do A, ou pode ser x1 também, essa nomenclatura vai mudar, tá? Isso aqui é vocês que decidem. O xa mais o xb e dividir tudo por 2. Depois, a gente pega o ya mais o yb e divide tudo por 2. Só isso, pessoal, não tem nem mistério. Olha só, o nosso ponto médio será igual. O x do A eu vou chamar de 1, certo? O x do B é o nosso 7, tudo dividido por 2. O y do A é 9. O y do B é 5, tudo dividido por 2. Vamos continuar aqui no canto, ó. Logo, o nosso ponto M, que eu estou chamando de ponto médio, 1 mais 7 é 8, 8 dividido por 2, 4. 9 mais 5 é 14, 14 dividido por 2, 7. Está aí. Só isso, muito fácil, muito simples, não tem mistério nenhum. Calcular ponto médio é algo muito fácil, certo, pessoal? Ah, professor, mas lá na fórmula está dizendo que é x2 mais x1. Galera, isso aqui não muda em nada, tá? A gente sabe que na adição a ordem dos fatores não altera o resultado, então, assim como na multiplicação, né? Então, a gente pode botar 7 mais 1 ou 1 mais 7, que vai dar a mesma coisa. Vamos jogar um pouquinho mais para baixo. Aqui. Agora, vamos fazer esse exemplo 2. Determinar as coordenadas do baricentro de um triângulo de vértices A, B e C. Pessoal, preciso fazer meu plano cartesiano e locar esses pontos A, B e C? Não, galera, a gente não precisa fazer isso, tá? A gente só faria cálculo a mais fazendo isso. Porque a gente sabe que para calcular o baricentro é a mesma coisa que a gente calcular o ponto médio de 3 pontos. E para isso, eu vou chamar aqui de... eu vou chamar de M também. Tá? Para a gente calcular agora o baricentro, basta a gente fazer o seguinte. A gente sabe que vai ser o x do A mais o x do B mais o x do C. Agora, como são 3 valores, são 3 coordenadas, tudo dividido por 3. Depois, o y do A mais o y do B mais o y do C. Tudo dividido por 3 também. Está aqui. É essa a ideia. Vamos calcular isso aqui rapidinho. Então, o nosso ponto médio será dado por o xa, aqui, o xa é 2, o xb é 5, o x do C é 2. Tudo isso dividido por 3. O y do A é 7, o y do B é 3 e o y do C é 2. Tudo dividido por 3 também, porque são 3 coordenadas. Só ver se eu fiz certo. 2, 5 e 2, 7, 3 e 2. Beleza, está correto. Vamos terminar aqui no canto. Então, o nosso ponto, o nosso baricentro, ele terá a coordenada 2 mais 2 dá 4, 4 mais 5 dá 9. 9 dividido por 3, 3. Beleza, o x deu exato. 7 mais 3 dá 10, 10 mais 2 deu 12, 12 dividido por 3, 4. Está ali. O nosso baricentro vai ter que ter a coordenada, vai ter uma coordenada 3 quartos.
Só isso, pessoal. Muito fácil, muito simples, sem mistério nenhum. Eu disse que o exercício fica muito mais, com o exemplo fica muito mais fácil. Tranquilo, pessoal? Barbada, né? Claro que esse conteúdo, eu estou ensinando só o básico aqui, né? Como eu já disse, a geometria analítica dá para nós brincar com ela de várias formas. Então, pode ter certeza que através daqui vai ter um x, ele vai dizer que a coordenada é tal local, e daí vocês vão ter que calcular o x. Então, isso aqui dá para fazer vários tipos de exercícios. Por isso que, vou voltar para o nosso material PDF, por isso que eu trouxe aqui os exercícios do livro, tá? E eu quero que vocês façam esses exercícios aí para a gente poder aumentar mais a nossa capacidade de resolver exercícios desse conteúdo. Tranquilo? Beleza? Vamos seguindo adiante então. Ok, pessoal, e olha só como está sendo fácil. Já estamos chegando aqui no nosso conteúdo final, tá? Agora, então, vamos falar da condição de alinhamento de três pontos. Como assim, professor? Galera, nós temos dois tipos, três pontos, eles podem ser colineares ou eles podem não ser colineares. O que seria colineares? Quer dizer que passa uma reta por esses três pontos. Então, olha só, acho que até vim para cá que vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Chamamos de pontos colineares aqueles que pertencem à mesma reta. Por exemplo, só para ficar aqui, ó, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Desculpa, pessoal, se existir uma reta que passa por esses três pontos, se existir uma reta, aí, ó, agora saiu. Se existir uma reta que passa por esses três pontos, então esses três pontos são chamados de pontos colineares. Tá, professor? E quando que eles não serão colineares? Por exemplo, aqui, ó. E agora? Agora o que acontece é que não existe retas que passam por esses três pontos ao mesmo tempo. Então, esses pontos não são colineares, beleza? Então, quando a gente fala em alinhamento de três pontos, a gente está falando dessa situação aqui, que os três pontos eles estão alinhados, certo? Então, voltando aqui. Beleza. Chamamos de pontos colineares aqueles que pertencem à mesma reta. Agora, olha só. Para verificar se os pontos estão alinhados, podemos utilizar a construção gráfica determinando os pontos de acordo com as suas coordenadas posicionais. Ou seja, pessoal, o que acontece é o seguinte, se vocês querem saber se os três pontos são colineares ou não, a gente vai lá, temos os três pontos, traça nosso eixo de x, y, loca os três pontos e vê se eles são colineares ou não. O que acontece, pessoal, que isso aqui é muito difícil a gente conseguir analisar, tá? Porque a gente tem que analisar no olhômetro, certo? Quando a gente faz isso. Então, dá para fazer dessa maneira? Dá também, né? Mas dá mais trabalho. Existe uma outra maneira, que está aqui, ó, uma outra forma de determinar esse alinhamento dos pontos através do cálculo, olha só que bonito, do determinante pela regra de Sarros. Olha que maravilha! Pessoal, o que é a regra de Sarros? Lembra o ano passado que a gente trabalhou com matrizes e determinantes? A regra de Sarros é aquela que a gente pega nossas duas colunas, pega as duas colunas da matriz e coloca ela nos lados e começa a fazer, ó, multiplica, multiplica, depois a volta subtrai e é isso, e calcula depois, a gente fala essa igualdade e acaba calculando. Essa é a regra de Sarros. E olha só, pessoal, já digo para vocês que determinantes têm um papel fundamental na geometria analítica, não só determinantes, matrizes em si. A gente vai ver isso mais vezes. Então, olha só, pessoal, para a gente conseguir provar que três pontos são colineares, basta a gente fazer a determinante deles e, obrigatoriamente, a nossa determinante tem que ser igual a zero. Está aqui, ó. Obrigatoriamente, a nossa determinante tem que ser igual a zero. O que isso quer dizer? Se a gente fez essa determinante aqui, tá? E essa determinante deu um valor diferente de zero, deu 3, por exemplo, deu 3, quer dizer que ele não é colinear. Não é colinear, certo? Seria essa a ideia. Tranquilos? Então, geralmente, a gente quer provar, é só a gente fazer isso. Então, vamos lá. Olha o que eu disse. Temos, então, três pontos. O ponto A, que ele é chamado de coordenada xa e YA, o ponto B, que é a coordenada xb e yb, e o ponto C, de coordenada xc e yc. Fazer a determinante desses três pontos, e se ela der zero, quer dizer que nossos pontos são colineares. Professor,
Por que que o senhor colocou esse 1, 1, 1 aqui? Galera, vocês lembram que para fazer determinante, obrigatoriamente a nossa matriz tem que ser quadrada, né? Ela tem que ser de ordem 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim, 4 por 4 e assim adiante, certo? Tá? Ela tem que ser sempre assim, certo? A matriz quadrada. E o detalhe é que se a gente usar só esses valores aqui, ela não seria mais quadrada, né? Ela seria de ordem de 2 linhas por 3 colunas. Dessa maneira, nós temos uma matriz 3 por 3. Tudo bem? Então, por isso que a gente tem que colocar o 1, que é o elemento neutro da multiplicação, que não vai alterar nada, tá? Agora, essas ordens aqui não alteram em nada, tá? Vocês podem mexer nisso aqui naturalmente, que não vai modificar exatamente nada, certo? Agora, pessoal, basta a gente fazer o quê? Lembrar como é que se aplica a regra de Sarros, tá? E vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil. Espera aí. Ah, é só jogar para baixo. Aqui. Então, olha só, pessoal. Vamos aplicar aqui, vamos resolver esse exemplo para ver se a gente entende essa questão. Então, olha só. Determine o valor do A, tá? Determine o valor de A, de modo que os pontos, o ponto P, o ponto Q e o ponto R, sejam colineares. Então, olha só. Se ele diz que eles são colineares, obrigatoriamente, esses caras têm que ser igual a zero, tá? Então, eu não vou copiar a fórmula, porque ela está aqui, tá? A gente vai acompanhar essa fórmula aqui de cima. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? Vamos arrumar esses pontos. Então, o x do A para nós, ó, o x do A, que é o P, né, é o próprio A. Peraí que eu achei que ficou feio. É o próprio A. O y do A para nós é o 4 e completa com 1. Agora, o x do B é o 11. O y do B é 5. E depois completa com 1. O x do C é menos 1. O y do C é 3. E depois completa com 1. Está aqui, pessoal. E o que acontece é o seguinte, que isso daqui... Eita, tá estragado esse meu negócio aqui. Ó, tem um desnível. Beleza. Aí o que acontece é que isso aqui obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Por quê? Porque ela já disse para nós que são colineares. Tudo bem, pessoal? Agora o que a gente tem que fazer? Lembrar como que se aplica a regra de Sarros. E como é que se aplica a regra de Sarros? A gente vai pegar a primeira e a segunda coluna. Ó. Vamos pegar a primeira e a segunda coluna e vamos copiar ela aqui do lado. Ó. Pega a primeira coluna, que é essa daqui, e vamos copiar ela, né? Aqui. Então, a gente vai ter o A, o 11 e o menos 1. E daí depois pega a segunda coluna, deixa eu fazer uma outra cor. Pega a segunda coluna, deixa eu arrumar esse aqui também, eu achei que ficou feio. Aqui. Pega a segunda coluna, que para nós é os pontos 4, 5 e 3. Beleza, agora basta de calcular isso. E como é que a gente faz esse cálculo mesmo? Pessoal, para quem não lembra, ó, agora o que acontece é a gente vai sempre fazer a multiplicação da esquerda para a direita, tá? No caso, a gente vai ter que fazer isso aqui primeiro, ó. A vezes 5 vezes 1, 5A. Coloca ali o valor. 4 vezes 1 vezes menos 1, 4 vezes 1 dá 4, 4 com menos 1, menos 4. E agora 1 vezes 11 vezes 3. 1 vezes 11 é 11, 11 vezes 3, 33. Beleza. Agora o que acontece é que a gente tem que fazer a volta. Deixa eu fazer de roxo. Agora a volta, lembrando que quando a gente faz sentido contrário é sempre negativo. Ó. Então, por exemplo, aqui. 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes o meu menos 1 ficou menos 5. Troca sinal, mais 5. Lembrado disso aqui, pessoal? No sentido contrário, a gente sempre faz negativo, tá? E agora? Agora a gente pega A vezes 1 vezes 3. A vezes 1 dá A, A vezes 3 deu 3A. Como troca o sinal, menos 3A. E para finalizar, 4 vezes 11 vezes 1. 4 vezes 11 é 44, 44 vezes 1 deu 44, troca o sinal, menos 44. E tudo isso aqui obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Beleza, pessoal? Tranquilos? Agora é só nós resolver isso aqui, ó, tá? 5A menos 3A, ficamos com 2A. Então, eu posso fazer aqui primeiro, ó. Eu posso fazer aqui, ó. Eu sei que 33 com menos 44 vai ficar menos 11. Ó. Vou até tirar esses dois aqui e vou, só para não esquecer, eu vou deixar aqui no cantinho. Ó. Isso aqui deu menos 11. Eu sei que menos 4
com mais 5, isso aqui vai dar mais 1. Agora eu já faço esse cálculo aqui, né? A gente vai ficar exatamente com menos 10, na verdade. Então, tudo isso aqui, menos 10 igual a 0. Moral da história, 2a tem que ser igual a 10. Vamos jogar aqui no canto, ó. Logo, a tem que ser igual a 5, né? Passo 2 para o outro lado dividindo e está ali. Pessoal, aqui, ó. Pessoal, o que acontece é que para essa questão ser colinear, para esses três pontos serem colineares, obrigatoriamente o valor do a tem que ser 5. Daí, resolvido a questão. Parte difícil? Não tem uma parte difícil, né? Só tínhamos que relembrar o que era a regra de Sarros, tá? E aqui a questão começou de uma maneira diferente, né? Ela poderia simplesmente ter dado que o a era igual a 5 e que queria comprovar se esses pontos eram colineares ou não. Daí, se tu achasse igual a 0, era colinear. Se tu achasse diferente que 0, não era colinear. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Barbada, né? Vamos ver outro exemplo só para a gente conseguir gravar bem esse conteúdo. Aqui, ó, trouxe mais um exemplo, vamos fazer ele junto. Então, olha só, determine os valores de P de modo que os pontos M, N e Q sejam vértices de um triângulo. Agora, o que isso quer dizer? Por que tem que ser vértice de um triângulo? Pessoal, o que acontece é o seguinte, se são vértices de um triângulo, vocês concordam comigo que nunca vai existir um triângulo assim. Por quê? Espera aí. Vamos ver. Tá, não deu certo o que eu queria. Porque vocês não concordam comigo que aqui eu não consigo formar um triângulo. Porque o triângulo tem que unir os três pontos. Se eu unir os três pontos, eu vou ter exatamente uma reta. Não é verdade? Então, para nós termos um triângulo, obrigatoriamente eu tenho que ter três pontos não colineares. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha determinante do M, do N e do Q obrigatoriamente tem que ser diferente que 0, porque igual a 0 eles são colineares. Então, para isso funcionar, eles têm que ser diferentes de 0. É isso que tem que acontecer. Então, vamos resolver essa questão agora. Então, olha só, a gente sabe o seguinte, que se nós pegarmos a determinante, ó, a gente sabe que é a determinante do x do m, vamos fazer a regrinha aqui só para não lembrar, vai ser o x do m, o y do m, e 1. Depois, o x do n, o y do n e 1. Depois, o x do nosso q, o y do q e 1 também. Essa determinante ela teria que ser igual a 0 se esses pontos forem colineares. Como agora eles são vértices no triângulo, obrigatoriamente ele tem que ser diferente, porque ele não pode ser colinear. Só isso que mudou. E agora vamos resolver isso aqui. A gente sabe que o x do m é p, o y do m é menos 1. E depois completa com 1. A gente sabe que o x do n está ali, ó, é menos 1. O y do n é p também. Olha que interessante. Se tem 2p, eu já sei o que vai acontecer, mas vamos esperar para ver na hora da resolução, para não tirar a curiosidade de vocês. Agora, o x do q é 4, o y do q é menos 2. E completa com 1 também. Beleza, temos que fazer essa determinante. Como nós somos safos, a gente já vai deixar o espaço para fazer o método Sarros e botar aqui, ó, diferente de 0. Ok. Então, pessoal, a gente sabe que no método Sarros a gente tem que copiar a primeira e a segunda coluna, ou seja, vai ficar p e menos 1, vai ficar menos 1 e p, e aqui vai ficar 4 e menos 2. Beleza, agora vamos resolver isso aqui. Então, primeiro passo, só para a gente lembrar, né, quando a gente faz esse cálculo aqui, ó, a gente faz esse sentido, a gente sabe que os valores têm que ser positivos, né? E quando a gente faz esse sentido aqui, a gente sabe que nossos valores obrigatoriamente têm que ser negativos, tá? A gente tem que trocar o sinal, só para a gente não esquecer. Então, vamos lá. Primeiro passo, P vezes P vezes 1. P vezes P, P ao quadrado, P vezes 1, o próprio P ao quadrado. Era isso que ia acontecer. Pessoal, provavelmente, se nós temos duas incógnitas e elas são iguais, provavelmente vai trabalhar com uma equação de segundo grau, tá? Mas isso não vai mudar em nada. Agora, seguindo. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 vezes 4, menos 4. 1 vezes menos 1 deu menos 1, menos 1 vezes menos 2, mais 2. Tudo isso aqui tem que ser igual. Vamos passar para lá. Isso aqui vai ter que ser igual
Agora vamos pegar a cor verde. Vamos lá nesse sentido, lembrando que sempre tem que trocar o sinal, né? Então, 1 vezes P dá P, P vezes 4 deu 4P, troca sinal, menos 4P. Beleza. P vezes 1 dá P, P vezes menos 2 deu menos 2P, troca o sinal, mais 2P. Mais 2P. Beleza. Agora, menos 1 com menos 1 deu mais 1. Mais 1 vezes 1 vai ficar 1. Troca o sinal, menos 1. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos resolver isso aqui. Galera, na verdade, eu errei um negócio aqui, que ele não é igual, né? Eu ratei aqui, né? Vamos melhorar isso aqui. Isso aqui, ele só continua, é menos, porque, na verdade, o nosso igual vem aqui no final. Deixa eu arrumar a cor aqui, ó. Na verdade, ele não é igual, né? Tudo isso aqui tem que ser diferente de zero, tá? Não posso esquecer desse diferente de zero aqui, tá? Na verdade, aquele igual ali no meio não tem, tá? Então, deu p ao quadrado, menos 4p, menos 4 mais 2, menos 4p mais 2p menos 1. Tudo isso tem que ser diferente de zero, tá? Lembrando que eu não preciso colocar o menos 1 e abrir o parênteses, porque eu já troquei o sinal de todos na hora que eu fiz o cálculo. Bom, então, seguindo, agora só para a gente finalizar, de azul. Então, nós vamos ficar com um p ao quadrado, certo? Então, nós temos menos 4 com mais 2, a gente vai ficar com menos 2p. Menos 4 com mais 2, ficamos com menos 2, certo? Menos 2 com menos 1, menos 3. Tudo isso aqui diferente, né? Não é igual, diferente de zero. Beleza, pessoal? Equação de segundo grau completa, aplicação de Bhaskara. Mas, como vocês são safos, vocês já sabem fazer Bhaskara, eu vou dar uma relembrada de soma e produto. Pessoal, para quem não lembra em soma e produto, o jeito que eu gosto de fazer é o seguinte: a gente só vai aplicar soma e produto quando o nosso A, que é o cara que multiplica o x ao quadrado, for 1, que é o que acontece ali, e depois tem que lembrar que menos a soma é quem multiplica o x e o produto é o p, tá? Ou então a gente pode aplicar aquela fórmulazinha que também que acho que vocês trabalharam mais assim, na verdade, né? Que a soma é igual a menos b sobre a e o produto é igual a c sobre a. Também vai dar certo, tá, pessoal? Aí fica por vocês o que vocês preferirem fazer, tá? Eu, particularmente, prefiro trabalhar assim. Então, seguindo, o que nós temos então? Que a soma vai ser quem? A soma é menos quem multiplica o x. Quem multiplica o x para nós aqui é o menos 2. Troca o sinal dele, mais 2. E o produto é o termo independente. No caso ali, ó, o produto para nós é o menos 3. Bom, como a gente sabe que estão falando de soma, e aqui eu não estou falando de x, eu estou falando de p, né? Eu sei que a soma dos meus p's, ou seja, o p é uma linha e o p duas linhas, isso aqui tem que ser igual a 2. Por que tem que ter um P uma linha, um P duas linhas? Pessoal, uma equação de segundo grau tem duas respostas. Só chamei uma delas de P uma linha e a segunda dela de P duas linhas. Bom, agora que a gente fez a soma, a gente sabe que o produto entre elas, tá? O produto entre elas tem que ser, eu falei produto e botei mais, né? O produto, aqui o produto entre elas tem que ser igual a menos 3. Agora a gente olha só para o produto e a gente calcula quais são os possíveis casos para a gente ter menos 3. Eu pensaria, por exemplo, em menos 1. Eu gosto só de esquecer primeiro o sinal. Eu pensaria em 1 e 3 e eu acho que não existe nenhum outro produto que eu chegaria a 3, né? Eu acho que é essa a resposta. Agora tem que pensar só nas possíveis, ou para melhor, para ficar mais fácil. Nós poderíamos ter 1 e menos 3, né, que dá menos 3, ou então menos 1 e mais 3. Eu acho que esses seriam os únicos possíveis casos que nós chegaríamos no menos 3. Agora, vê se vocês concordam comigo. Agora, 1 com menos 3, eu vou ficar com menos 2. E essa não pode ser a resposta. Menos 1 com mais 3, vou ficar com 2. Beleza. Então, essas aqui são minhas possíveis respostas. O meu P tem que ser igual a menos 1, ou então o nosso P tem que ser igual a 3. Essas são as respostas. Só que tem um detalhe. Um detalhe que eu não estou trabalhando com uma igualdade, eu estou trabalhando com uma diferença, né? Então, o que acontece? Que o nosso P tem que ser diferente de menos 1 e o P tem que ser diferente de 3. Só assim nós vamos conseguir ter... Deixa eu trocar aqui a cor. Espera aí. Só assim nós vamos conseguir ter os vértices de um triângulo. Está ali. Então, para nós termos um vértice de um triângulo, obrigatoriamente o nosso P tem que ser diferente de menos 1 e diferente de 3. Está aí resolvida nossa questão. Porque se ele for 1 e se for 3, nós teremos pontos colineares e daí não vai interessar em nada, a gente não vai conseguir formar um triângulo.
Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa parte aqui que exige um pouco do conteúdo do ano passado é uma parte simples, tá? Nós tínhamos trabalhado bastante com isso lá em determinantes, tá? E eu espero que vocês tenham entendido. Só para a gente finalizar, deixa eu voltar aqui, ó. Só para a gente finalizar. E aqui, pessoal, fica alguns exercícios para vocês treinarem, que também são os exercícios lá do nosso livro didático. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa nos vemos aí nos nossos plantões para tirar dúvida. Certo, galera? Valeu, um abração e se cuidem. Tchau, tchau.